Vamos falar sobre os Ketuvim, ou escritos. Eles incluem livros bem conhecidos como Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Éster, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Essa é a terceira e última parte da Tanakh, a Bíblia hebraica. O nome Ketuvim, que se escreve Keitufim, quer dizer exatamente isso, escritos. E esse nome combina bem porque essa coleção é bem variada, sabe? Ela junta livros que não se encaixavam direitinho nem na Torá, que é a lei ou instrução, nem nos Nevi'im, que são os profetas, tanto os que contam história, quanto os que traziam mensagens diretas. Antigamente, alguns estudiosos, principalmente os cristãos, também chamavam essa seção de hagiografa, que é uma palavra grega para escritos sagrados. O legal dos Ketuvim é a grande variedade de estilos e assuntos que eles trazem. É como se fosse um painel bem rico da vida religiosa, da sabedoria e da história do povo de Israel. Vamos ver os tipos de livros que encontramos aqui. Primeiro, temos os livros poéticos e de sabedoria. Salmos, que em hebraico é Tehillim, e significa louvores. Pense numa coleção de 150 hinos, orações, lamentos e canções de agradecimento. Eles mostram todo tipo de sentimento e experiência humana diante de Deus. Funcionava como livro de hinos e orações do antigo Israel e até hoje é super importante na fé judaica e cristã. Provérbios, em hebraico, Mishlei, Mishu, Leikie, quer dizer, provérbios de... Esse livro reúne ditados de sabedoria prática e ética. Muitos são atribuídos ao rei Salomão. São conselhos para viver uma vida correta, justa e bem-sucedida, baseada no temor do Senhor, que é o começo de toda a sabedoria. Jó, em hebraico, Yov, Agvov. Aqui a gente encontra uma profunda conversa em forma de poesia sobre o problema do sofrimento humano. Por que gente boa sofre? Onde está a justiça de Deus? O livro usa a história de Jó, um homem justo que perde tudo, para explorar essas questões. É uma obra fantástica que faz a gente pensar muito sobre a sabedoria. Depois, dentro dos Ketuvim, tem um grupo especial chamado os 5 rolos, em hebraico, Shamesh Megilot, Hamesh Megilot. São 5 livrinhos que são lidos nas sinagogas em festas judaicas específicas ao longo do ano. Cântico dos Cânticos, em hebraico, Shir HaShirim, She'er HaShirim, que significa algo como o melhor cântico ou o cântico por excelência. Ele é lido na Páscoa, a festa de Pesach. É uma coleção de poemas de amor. Alguns entendem como uma celebração do amor entre homem e mulher no casamento. Outros veem como uma imagem do amor entre Deus e o povo de Israel ou entre Cristo e a Igreja. Ruth, em hebraico, Ruth. Esse rolo é lido em Shavuot, a festa das semanas, que os cristãos conhecem como Pentecostes. É uma história linda sobre lealdade, resgate e como Deus cuida das pessoas. Conta a vida de Ruth, uma mulher moabita que escolhe seguir o povo de Israel e acaba se tornando uma ancestral do rei Davi. Lamentações, em hebraico, Eicha Aidniké, que quer dizer, como. Este é lido em Tisha B'Av, um dia de luto pela destruição do primeiro e do segundo templos. São 5 poemas que choram a queda de Jerusalém e a destruição do templo em 586 a.C. pelos babilônios. Expressa uma dor muito profunda, mas também deixa escapar umas fagulhas de esperança na misericórdia de Deus. Eclesiastes, em hebraico, Kohelet, Kash Fasizi, que significa pregador ou aquele que reúne. Lido na festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, é uma reflexão filosófica, às vezes meio para baixo, sobre como a vida debaixo do sol parece passageira e sem sentido. Mas no fim, conclui que a verdadeira sabedoria é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esther, em hebraico Esther, Zeistuteto Zero, lido na festa de Purim. Conta a história de Éster, uma jovem judia que vira rainha da Pérsia e consegue salvar seu povo de um plano para acabar com todos eles. É uma história que mostra como Deus age de forma escondida para proteger seu povo que vivia espalhado, mesmo sem o nome dele ser mencionado diretamente no livro. Aí temos um livro profético, apocalíptico. Daniel, em hebraico, Daniel, de Niheldo. Olha que interessante. Embora Daniel tenha profecias e visões bem importantes sobre o futuro e o poder de Deus sobre os reinos do mundo que a gente chama de apocalíptico na Tanakh, ele está aqui nos Ketuvim, e não junto com os Nevi'im, os profetas. Por quê? Talvez porque foi escrito ou aceito mais tarde, ou porque o foco é um pouco diferente, mostra a sabedoria e a soberania de Deus reveladas a Daniel na corte de reis estrangeiros, e não tanto uma pregação direta para Israel ou Judá. O livro se divide em 2 partes. História sobre a fidelidade de Daniel e seus amigos no exílio na Babilônia e na Pérsia, e as visões sobre a sequência de impérios e a chegada final
do reino de Deus. E por fim, os livros históricos, com uma perspectiva do tempo depois do exílio: Esdras, em hebraico Ezra, Neemias e Neemias, em hebraico Nehemiah Nuhami. Muitas vezes na tradição judaica esses dois são vistos como um livro só. Eles narram a volta dos judeus exilados da Babilônia, a reconstrução do segundo templo em Jerusalém, a restauração dos muros da cidade sob a liderança de Neemias e as reformas religiosas e sociais que Esdras fez para ajudar o povo a voltar a seguir a Torá direitinho. Crônicas, em hebraico, Divrei Hayamim, Divri Berigum Ki Imim, que significa algo como as palavras ou os eventos dos dias. Nas Bíblias cristãs são Número e Crônicas, mas aqui contam como um. Esse livro reconta a história de Israel, começando lá em Adão e indo até o decreto do rei Ciro que permitiu aos judeus voltarem do exílio. Ele cobre muito do mesmo período que os livros de Samuel e Reis, mas com um olhar teológico diferente, próprio da época pós-exílio. Crônicas dá muito destaque para a linhagem do rei Davi, para o templo, para os sacerdotes, para a adoração e para a esperança na fidelidade de Deus com sua aliança, mesmo depois do desastre do exílio. A ideia era encorajar a comunidade que estava se reerguendo. Sobre a ordem e canonicidade. Uma coisa curiosa é que a ordem dos livros dentro dos Ketuvim variava mais nos manuscritos antigos do que a ordem da Torá ou dos Nevi'im. Além disso, rolou um debate por mais tempo em alguns grupos judaicos sobre se certos livros dos Ketuvim deveriam mesmo fazer parte da coleção, principalmente Éster, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Mas, no fim das contas, chegou-se a um acordo sobre incluir todos esses livros que mencionamos como parte da terceira seção da Tanakh, lá pelo final do século I ou início do século II depois de Cristo. E qual a contribuição teológica dos Ketuvim? Eles são essenciais. Eles nos dão modelos de adoração e oração, como salmos. Trazem sabedoria para a vida do dia a dia e exploram aquelas perguntas bem profundas sobre a existência, como Provérbios, Jó, Eclesiastes. Celebram o amor humano, Cântico dos Cânticos, e a fidelidade mesmo nos tempos difíceis, como em Ruth e Éster, Daniel. Expressam o lamento de uma nação inteira e a esperança na misericórdia de Deus. Lamentações. E ainda oferecem visões teológicas sobre a história de Israel, sobre como Deus age no mundo e sobre a esperança de restauração, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas. Só para comparar, no Antigo Testamento que os cristãos usam, esses livros dos Ketuvim ficam meio que espalhados. A maioria vai para a seção dos livros poéticos ou de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Outros vão para os livros históricos, Ruth, Crônicas, Esdras, Neemias, Éster. Lamentações geralmente aparece logo depois de Jeremias e Daniel é classificado junto com os profetas maiores. Então, para resumir, juntando a Torá, os Nevi'im e os Ketuvim, temos a Tanakh completa, a palavra inspirada de Deus reconhecida pelo judaísmo e que forma o Antigo Testamento para os cristãos. Tudo isso testemunha a obra de Deus na história e aponta para o ponto mais alto da sua revelação, que é Jesus Cristo.